muitas vezes eu escutei algumas dizendo que choravam no chuveiro, na hora do banho, para os parceiros não perceberem, para a família não perceber. Então, uma postura, muitas vezes, de uma mulher forte que não se permitia se fragilizar, ficar fragilizada naquele momento. Né? Eu dizia muito para elas, peça colo para o seu parceiro, pede cafuné, pede, né, que são coisas importantes. É interessante isso que você falou de não se permitir. Por que não se permitir? Elas não se permitiam, às vezes o parceiro ainda tinha tesão nelas, queria transar, estava bem, o corpo está tudo bem, aquele prazer de ficar com ela, mas elas não se permitiam por se sentir talvez feias, mutiladas. Então a sexualidade no lado deles estava presente, mas no lado delas é aquela coisa, não, eu sou feia, tal. Mas eu acho que também, Regiane, a gente não pode pensar só na mulher com câncer. Nós temos que pensar naquela também que não está bem por qualquer outra situação de doença e também se negar a ter uma sexualidade boa, não é? Sim. Eu dizia muito para elas, tudo é sexualidade. Um cafuné é sexualidade, é um carinho, né? Um colo que você pede para o teu parceiro. Né? O contato, então muitas vezes a gente dizia, olha, às vezes por conta da quimioterapia, até muitas mulheres na menopausa, né, não estavam podendo fazer reposição hormonal, era totalmente tirado a questão dos hormônios, né? Então elas tinham um ressecamento vaginal, elas tinham algumas dificuldades que complicava lá na hora do ato sexual. Então a gente sempre orientava, né? Olha, vai devagarinho, vai conversando, vai ficando junto, usa um lubrificante. Eu até abordei muito, Silvia, com elas a questão da camisinha feminina. Porque a camisinha feminina ela tem muito lubrificante e ela pode fazer parte do jogo erótico, né? O parceiro ajuda ela a colocar e eles vão brincando junto, vão descontraindo e aí o sexo vai acontecendo. Porque existe, na verdade, uma parada, né? Também faz aquela coisa, será que eu não sou mais aquela mulher atraente? Sem dúvida. A mulher na menopausa, então você vê como a gente pode correlacionar isso, né? Como muito. Não só aquela que tem câncer, é a mulher culturalmente falando, não é mesmo? Como que nós aprendemos? Relação sexual é penetração, o homem também. Então, se faltar penetração para elas, a sexualidade não existe. Então, você está orientando o como recomeçar. Como recomeçar, exatamente. Já fazem 12 anos que eu fiz a cirurgia, né? E, assim, agora, atualmente, eu estou separada. Mas, na época, eu estava casada. E eu tinha uma sexualidade normal, né? Com meu marido, nunca... E, assim, quando eu voltei, eu não sabia que maneira reagir, sabe? E, assim, eu me sentia mesmo, porque eu fiz a reconstrução, mas eu não fiz na hora da cirurgia. Eu fiz depois. Assim, alguma coisa, para mim, estava faltando. Então, eu imaginava como é que ele vai... Eu não sabia se eu mostrava, ele não pediu e eu deixei. Eu tinha... Assim, aquele primeiro contato era difícil para mim, porque eu fiquei todo aquele tempo que você faz quimioterapia, e você vai escondendo. Eu, pelo menos, tinha aquela preocupação. Como será que ele vai reagir, né? Parece que eu me fechei mais ainda para esse assunto depois da cirurgia. Embora eu tenha feito só um quadrante, só foi uma parte, né, da mama, mas isso afetou. Então, hoje, eu me preocupo muito com isso. Se alguém chegar perto, que alguém vai se aproximar, eu já penso, como que eu vou contar que eu tive um câncer de mama, tenho um problema, né, uma deficiência, uma cicatriz. Então, isso me preocupa e eu me fechei mais ainda. Eu e meu marido sempre tivemos um bom relacionamento e eu fiquei um pouquinho assustada e um pouquinho com medo também da reação dele, mas é a gente que se preocupa com isso. Eu acho que ele, na verdade, se ama realmente a pessoa, e isso não faz nenhuma importância. Então, eu não sabia de que maneira fazer. Só que chegou uma hora que eu falei, eu tenho que me apresentar, né? Eu tenho que perguntar para ele como que ele está sentindo. Ele não falava nada e eu também não. Aí fui chegando.
Sabe? Porque assim, eu achei que ele também estava tímido, ele também estava com medo, sabe? Então eu fui chegando, sabe? E eu percebi que ele me amou do mesmo jeito. E agora? Você está namorando? Ainda não, mas já estou pronta. Ah, isso que é importante. Já estou Então, pronta. naquele momento, você quis como que... Não posso, não sei o que vai acontecer comigo, as dúvidas eram muito grandes, Muito então grandes, deixo a minha sexualidade guardada na gaveta ali. Eu me dediquei a isso. E agora você está pronta. Agora eu estou. Então, todo mundo já está vendo Já que tá você vendo, está pronta. Temos uma candidata na fila aqui. Isso, já estou pronta. E depois disso, então, era normal. Inclusive, quando eu fui fazer, eu fiz depois de 6 anos, é que eu fiz a reconstrução, né? Aí, quando eu fui fazer a reconstrução, ele falou assim, não vai fazer, não precisa fazer, tá bom assim. Eu achava falta da mama, né? E eu tinha medo, assim, de não confiar na pessoa, então... eu esperei o momento. Na minha vida, sempre eu acho que tudo tem seu momento, né? Aí nós começamos o grupo e a gente foi para São Paulo e aí eu encontrei um cirurgião que veio fazer palestra e eu fiquei encantada com ele, né? Aí eu falei, eu tinha vontade de fazer a minha reconstrução com esse médico, né? Aí falaram para mim, por que você não vai? Vai lá falar com ele, né? Eu acho que é importante para a gente, não é para todas as mulheres, mas para mim, muita gente, naquela época, quase ninguém queria fazer. Pelo menos as mulheres que a gente conhecia, todo mundo tinha medo. Falava, eu vou passar por uma outra cirurgia, né? Então, minha mãe também falou assim para mim, Terezinha, pelo amor de Deus, você já sofreu tanto, já passou, não vai. Eu falei, não, mãe, eu vou. Né? Eu falei, eu fui para tirar, por que eu não vou para pôr? Olha só, né? Mesmo, né? Então, eu falei, não, eu quero ela de volta. E eu confio nos médicos lá, fui procurar um lugar bom. Eu vou fazer, eu vou voltar, eu vou estar bem. Não se preocupa, porque eu vou voltar boa. De repente, ela colocou uma prótese e uma peruca. Gente, vocês não imaginam a diferença daquela mulher.